Buenos días, colegas de México. Buenas tardes, colegas de Brasil. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. El día de hoy nos convoca un tema particularmente relevante para comprender las transformaciones contemporáneas: la relación entre algoritmos, inteligencia artificial y toma de decisiones en la sociedad actual. Hoy presentamos el trabajo del doctor Álvaro Pineiro, de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, quien analiza cómo la inteligencia artificial y los algoritmos están transformando la toma de decisiones en la sociedad contemporánea. Su propuesta central es muy clara. No se trata solo de nuevas tecnologías, sino de una reconfiguración profunda de los procesos mediante los cuales se organiza la acción social. Esto, por supuesto, abre interrogantes claves sobre transparencia, sobre legitimidad y control de las decisiones en contextos crecientemente automatizados. Sin más, esperamos que esta sesión sea provocadora, sugerente y útil para seguir pensando estos temas. Le cedo la palabra al doctor Arthur Stanford, director del Diplomado en Brasil, para su presentación en portugués. Arthur. Obrigado, professor Sedano. Bom dia a todos do México, Colômbia e outros países da América Latina. Boa tarde ao Brasil, Argentina, Chile e demais presentes dos países mais no sul da América Latina. Como o professor Sedano disse, isso aqui é um trabalho importante da rede latino-americana Sistemas Sociais e Complexidade, que praticamente surgiu das ideias do professor Carlos Sedano, né? Que há mais de 10 anos ele tem esse seminário internacional, Sistemas Sociais, Redes e Complexidade. E ele começou a unir mais pessoas nesse seminário e pode-se dizer que daí veio o início e o embrião do que hoje a gente tem como a rede RELASC. E um dos frutos dessa rede, além da continuidade, né, próximo congresso, inclusive, desse ano vai ser no México, em outubro de 2026, a gente conseguiu organizar um grupo, né, que é um grupo de pesquisa envolvendo professores, pesquisadores de vários países. E um dos frutos desse grupo, né, além de trabalhos coletivos que a gente tem, foi aí publicar o dossiê Algoritmos da Sociedade na revista MADI, que tem por chefe o professor Hugo Cadena, da Universidade do Chile, né? E o professor Sedano, uma vez mais protagonista das ideias e da difusão dos debates latino-americanos de observação sistêmica, fez a sugestão da gente apresentar, fazer os seminários desse período agora, aqui, né, no seu seminário internacional, trazendo a autoria de cada um dos artigos do dossiê. Hoje a gente tem a alegria de ter aqui Álvaro Pinheiro, né, Álvaro Farias Pinheiro, que a formação de Álvaro é de TI, né, de tecnologia, ciência da computação. Álvaro é um programador, e Álvaro desenvolve e faz programação com inteligência artificial. Isso demonstra o quanto o grupo é multidisciplinar, né? Ele é mais do que... Ele é multidisciplinar no sentido de ele é multi, inter e transdisciplinar, né? E Álvaro Pinheiro é um exemplo disso. Uma pessoa de formação na ciência da computação, mestre e doutor em Ciência da Computação, pós-doutor na pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. É uma pessoa que lida, né, com essas questões de como a inteligência artificial está presente no nosso cotidiano, né, e ele traz a sua experiência profissional para conversar aqui com esse título: Decisões Inteligentes na Sociedade 4.0, Funcionamento Técnico da Inteligência Artificial e suas implicações éticas, jurídicas e organizacionais
na gestão contemporânea. Devolvo a palavra ao professor Carlos Sedano, para que ele dê continuidade aí no início das atividades. Professor Sedano, quer passar a palavra direto para o professor Álvaro? Sim, por favor. Tá, então, pessoal, agradecer a todas e a todos que estão aqui presentes para ouvir, né? Quem está fazendo o curso de extensão para a Universidade Federal de Pernambuco, eu vou montar agora a entrega do trabalho desse dia de hoje. Professor Álvaro Pinheiro, fique à vontade com a palavra, a sala é sua. Muito obrigado, professor Arthur. Professor Carlos Sedano, muito obrigado pelo convite, Arthur Stanford, participar aqui desse seminário internacional. Eu tenho que agradecer também o convite do professor Arthur Stanford por ter participado, né, da escrita, né, desse livro que foi publicado, né, Sociedade Algorítmica, e trazer aqui um pouco vamos dizer assim, desse conhecimento. Mas antes de iniciar, né, aqui a navegação nessa apresentação, que eu penso que todos aqui presentes já estão com ela disponível, eu gostaria de iniciar com uma informação que eu penso que muitos ainda não devam ter, porque ela é muito recente. Eu fiquei sabendo dessa informação essa semana, e a informação é a seguinte: o que era ficção científica até bem pouco tempo atrás se tornou realidade há pouco tempo. E o que é que eu estou dizendo? E aí eu até faço a sugestão para todos aqui presentes, quando terminarmos aqui nosso encontro, buscarem mais informações na nuvem sobre o que eu vou falar aqui. Tá? A Anthropic, que é uma das big techs mais relevantes da atualidade, ela desenvolveu uma inteligência artificial chamada Mythos. Mas aí vem o detalhe. Ela já tem o Cloud nas suas versões Sonnet e a mais robusta, que é a Opus. Mas o detalhe é que o Mythos foi uma IA desenvolvida pelo Opus. Em outras palavras, agora a gente tem uma inteligência artificial desenvolvida não por humanos, mas desenvolvida por uma outra inteligência artificial. E aí eu trago essa informação aqui, né, que eu até recomendo que vocês saiam buscando leituras a respeito, que são todos artigos muito recentes, mas para vocês terem ideia, existe e eu não sei se todos têm essa informação, mas eu vou colocar, no mundo da tecnologia, o sistema operacional mais seguro é o Linux. Normalmente, quando a gente fala do uso de sistema operacional em ambientes de banco, ambientes que necessitam de muita segurança, não se usa o Windows, se usa o Linux, por ele ser mais seguro. Porém, essa IA conseguiu descobrir milhares de bugs nesse sistema operacional, que é o mais seguro, que há 20 anos o sistema operacional está aí e as pessoas que são especializadas nesse sistema operacional não tinham descoberto esses bugs. Vejam o que é que nós estamos hoje, né? E basta dizer que o CEO da Anthropic, ele não vai liberar o Mythos, porque ele considera uma IA muito perigosa para ser utilizada pelos humanos. Então, por enquanto, o Mythos vai ser usado única e exclusivamente pela Anthropic para potencializar os modelos que são disponibilizados, que é o Opus e o Sonnet. Mas aí eu quero começar nossa conversa falando nesse ponto.
Hoje já temos IAs construindo IAs. E aí a gente vai chegar na reflexão, né, que é o meu objetivo aqui no final. Então, a gente fala muito da inteligência artificial, mas eu queria trazer essa imagem aqui, né, porque a gente sabe, e todos aqui já ouviram falar desse termo black box. Por que isso? Porque esses modelos, eles são inspirados nas redes neurais biológicas, em outras palavras, no nosso cérebro, mas são modelos matemáticos extremamente complexos. Hoje a gente fala de modelos que estão aí na casa de acima de 1 trilhão de parâmetros. O que são esses parâmetros? São cálculos matemáticos, que a gente chama de pesos, que simulam a sinapse biológica. Então, quando vocês pegam uma inteligência artificial e essa inteligência artificial ela lhe entrega uma saída com base numa entrada e a gente fica surpreso com essa saída, o cálculo matemático produzido dentro dessa caixa preta é tão complexo que nem os engenheiros de software que desenvolvem, os programadores que desenvolvem esses modelos conseguem explicar como é que ela entregou aquele resultado. Então, aí é o ponto que eu trago sempre como uma observação, né, para o uso desses modelos, por exemplo, no setor público, que a gente precisa muito de transparência e tudo que é aplicável no setor público, ele precisa ser auditado. Como é que a gente vai auditar uma caixa preta aqui, onde os construtores não sabem dizer como é que chegou naquele resultado? Então, esse é um ponto que eu peço que vocês observem. Mas isso não quer dizer que a gente não deva usar, né? Eu não estou colocando aqui que a gente não deve usar essa tecnologia. Mas aí eu coloco um ponto que é importante a gente entender essa evolução dessa tecnologia. O que é inteligência artificial? Aí eu vou trazer até uma frase aqui de um neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, que ele coloca aqui: essa tecnologia não deveria ser chamada inteligência artificial, porque ela nem é inteligente nem é artificial. Porque ele coloca que a inteligência é fruto de um sistema biológico. E ela não é artificial porque ela tem um batalhão de humanos por trás para fazer com que ela aprenda. Mas aí vem a questão do termo, né? Por que inteligência artificial? Se a gente for olhar a definição que esses dois, que são as minhas referências, e aí quando alguém pergunta, Álvaro, aonde é que eu vou beber para entender de inteligência artificial? Eu recomendo esse livro, né? Que são as duas referências da área. Então, se a gente for sintetizar a definição de inteligência artificial, segundo esses autores, é toda e qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano. E aí vem a grande diferença do que é sistema tradicional do que é sistema de inteligência computacional. Porque no sistema tradicional, se eu fiz um sistema que a finalidade é dar definições, e eu tenho lá inteligência artificial, e eu perguntar o que é inteligência artificial, ele vai pesquisar isso na base de dados e vai me dar a definição que está cadastrada na base de dados. Se um segundo depois eu pedir a definição, ele de novo vai pesquisar na base de dados, selecionar aquele registro e me dar a mesma definição. Se um ano depois ninguém alterar a definição, ele vai continuar me dando aquela mesma definição. Isso é sistema transacional, sistema clássico. Agora eu vou pedir a gentileza de todos vocês fazerem uma experimentação rápida aqui. Peguem seus celulares, por gentileza. Abram aí a sua inteligência artificial favorita. GPT, Gemini, a que vocês utilizam no dia a dia. Por gentileza, abram aí. E aí digitem. Exatamente assim.
defina IA. E vejam o retorno que ela deu. Agora, embaixo, faço a mesma pergunta sem mudar uma vírgula. Defina IA. E olhem o retorno que ela deu. Observem que ela não trouxe a mesma definição. Mas se vocês lerem, vocês vão ver que elas possuem o mesmo significado. As duas estão respondendo o que é IA, mas de forma diferente. Vejam que nós humanos somos assim. Se alguém, eu dando aula, explica um significado e um aluno diz assim, pode, por favor, professor, repetir a definição, eu não repito exatamente como eu disse anteriormente. Essa é a característica humana. Então vejam que esse sistema, ele não é um sistema transacional, porque ele não tem uma base de dados onde você vai pesquisar as definições e ela traz a mesma definição. Ela é inspirada no nosso cérebro, no nosso comportamento. Então o que ela tem? Ela tem uma base de conhecimento. E essa base de conhecimento, ela faz as conexões matemáticas, assim, tentando representar o que o nosso cérebro faz, que são as conexões biológicas, que a gente chama de sinapse. A gente chama aqui de sinapse artificial, que é uma ponderação matemática que ela busca, né, nessa ponderação matemática, aplicando uma função matemática que nós chamamos de função de ativação, que tenta simular o soma do neurônio, fazer com que aqueles dados de entrada ela consiga encontrar qual token, entre parênteses, qual palavra mais adequada para ele montar o retorno que é a saída. Então, a cada vez que você executar isso dentro do modelo, ele sempre vai estar tentando entregar uma saída melhor do que a anterior. Então, ela nunca vai ser igual. É exatamente o que acontece no nosso cérebro. Porque quando eu dou uma definição e alguém me pergunta, pode repetir? O meu cérebro entende que eu defini algo que a pessoa não entendeu, eu vou tentar explicar melhor. E é assim que esses modelos funcionam, porque eles são inspirados no nosso cérebro. Mas a inspiração não quer dizer que eles são sistemas biológicos, eles são sistemas matemáticos, modelos matemáticos extremamente complexos que tentam simular a sinapse biológica. E simular não quer dizer que é a mesma coisa. E aí vem o cuidado que eu coloco que todos nós devemos ter. Por quê? Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todos aqui vão dizer que já escutaram essa frase. Viés algorítmico. O que é viés algorítmico? É aquela IA está enviesada porque ela aprendeu com dados enviesados. Mas aí eu percebo hoje em dia que além do viés algorítmico, existe um outro viés que é muito impactante também. Eu chamo de viés tecnológico. Porque muitas pessoas olham o retorno da IA como um retorno de verdade absoluta. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque é um modelo baseado em dados que, se esses dados não tiverem sido, eu vou usar aqui o termo da área de ciência de dados, aplicado à mineração de dados, a técnica ETL, que é extração, transformação e carga. Em outras palavras, se não forem tirados os ruídos ou separados os ruídos do sinal, ela vai aprender o ruído. E ela vai te dar uma informação enviesada. E o problema é o usuário acreditar que, como é uma alta tecnologia, o que ela está me entregando é verdade absoluta. Então, eu costumo dizer que hoje, mais do que nunca, nós humanos, nós somos auditores dos dados das IAs. Então, no meu discurso aqui, eu não quero dizer que a gente não deva usar essa ferramenta. A gente tem que usar essa ferramenta.
Hoje, o profissional, aí eu trago aí uma informação publicada pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, no Fórum Econômico Mundial de 2025. Em janeiro de 2025, o relatório do FMI dizia que 40% das profissões do mundo serão deslocadas ou impactadas com o uso da inteligência artificial. Em outras palavras, quer dizer, todas, praticamente quase a metade das profissões do mundo terão um impacto significativo. Isso foi no ano passado, a gente já percebe claramente isso de forma crescente, sendo impactada com a inteligência artificial. E aí eu vou finalizar mais na frente essa apresentação falando de um termo que talvez muitos de vocês também ainda não tenham escutado: sistemas agênticos. O que é um sistema agêntico? É uma IA que tem vários IAs dentro dela, que nós chamamos de agentes inteligentes, especializados, que quando você faz um prompt, que é um comando, ela, na verdade, ela não vai ser só reativa àquela entrada de dados. Ela vai ser proativa. Ela vai ter te entregar algo até mais do que você pediu. Vamos dar um exemplo aqui. Todos, quando usavam as versões anteriores do GPT, quando você fazia um prompt, ele te entregava a resposta com base no que você perguntou. Hoje, quando vocês usam a versão mais atual do GPT, o que é que vocês percebem? Eu estou falando do GPT, mas as outras também são assim. Além dele responder o que você pergunta, embaixo ele faz uma sugestão. Você gostaria que eu fizesse isso e isso também? Quer dizer, ele deixou de ser só reativo e ele passou a ser proativo. E muitas vezes, quando você olha aquela sugestão, não é que eu quero isso também? É quase que ele está adivinhando o que você quer. Tipo, você botou um relatório e pediu, gere uma tabela dos dados desse relatório. Aí ele gerou. Aí depois perguntou, você quer que eu exporte isso como um PDF ou como um Excel? Você já ia fazer isso mesmo. Você ia selecionar, copiar e colar no Excel. Aí você diz, sim, quero. Aí quando ele exporta, aí ele vai perguntando, você gostaria que eu resumisse isso aqui num relatório? Agora, isso é um agente inteligente trabalhando lá. Hoje que eu digo 2026, a partir de janeiro, nós estamos no começo do ano, essas Big Techs estão oferecendo o que nós chamamos de sistemas agênticos. Agora não é só mais um agente inteligente, são vários. Imagine, por exemplo, uma fábrica de software, onde você tem o gerente do projeto, mas você tem o programador, você tem o designer, que cuida da aparência do site, você tem o testador, que vai testar, você tem o especialista em segurança, que vai ver as fragilidades para impedir que um hacker faça qualquer ataque. Imagine vários especialistas desses, agentes inteligentes, sendo orquestrados por um agente, e quando você faz o prompt, me gere um site que fale sobre inteligência artificial. Aí o gerente, joga para o designer e o designer diz, você quer esse site web ou responsivo para rodar no celular? Aí ele diz, é melhor ser responsivo, porque hoje todo mundo quer fazer tudo no celular. Aí ele depois passa para o desenvolvedor, o programador. Aí diz, você quer um site que fale só sobre inteligência artificial, mas ele também entre na parte do machine learning, do deep learning, quer dizer, ele vai estar trazendo os vários especialistas e no final ele te entrega algo muito melhor até do que o que você estava querendo no início. Com um detalhe, cada agente inteligente desse sendo um especialista. Agora, se a gente olhar isso em termos de inteligência artificial que aprende com dados, aí vem um detalhe. Hoje, aí eu vou trazer um artigo do MIT,
que fala que em 2032 todas as Big Techs terão suas IAs, né, aprendido com todos os dados produzidos pela humanidade. Veja, o MIT é uma instituição de referência. Então, ela coloca, os pesquisadores publicaram esse artigo, e aí isso mostra que essas IAs ainda não aprenderam com todos os dados. E aí vem um detalhe. A IA ela consegue fazer uma entrega assertiva se ela aprendeu com os dados, porque ela aprende com esses dados. Ela é baseada em dados. Mas ela, hoje, essas Big Techs, por mais que elas tenham já trabalhado com muitos dados, elas não conseguiram pegar dados de todos os segmentos da humanidade. Então, dependendo da sua área, se você faz perguntas, ela pode não responder com a assertividade desejada, porque ela ainda não aprendeu o suficiente. Então, para aquelas áreas muito generalistas ou aquelas áreas muito comuns, elas já aprenderam bastante. Mas para áreas muito específicas, essas Big Techs ainda não conseguiram coletar dados suficientes. Aí vem um ponto que eu gosto sempre de relatar. Nenhuma IA, exceto modelos especializados, mas essas IA generalistas, como o GPT, o Gemini, eles não vão dizer para você, quando você faz uma pergunta, eu não sei responder, que eu não tenho esses dados. Porque elas foram programadas para responder. Mas se ela não tem o aprendizado suficiente, como é que ela responde? Aí vem o termo alucinação, que todos aqui já devem ter escutado. Porque essas IAs elas foram feitas para essas tarefas aqui, para criar, para resumir, para descobrir e para automatizar. Mesmo que ela não tenha aprendido o suficiente, ela vai tentar lhe responder da melhor forma possível. Mas se ela não tem dados o suficiente, aí ela alucina. O que é alucinar? Ela tentar responder com dados que ela não tem ainda, vamos dizer assim, o conhecimento necessário para responder. O correto seria ela dizer assim, eu não sei lhe responder. Mas ela não vai fazer isso. Ela vai tentar lhe responder, porque ela foi programada para isso. A não ser que você use IAs especialistas. E aí eu dou a recomendação para o público. Se vocês querem uma IA especialista, usem o Notebook LM da Google, porque ele só responde com base em dados que você alimenta aquela IA. Se você não alimentar a IA, ela não vai lhe responder. E no máximo, se você alimentar os dados, mas perguntar algo desviado daqueles dados que você alimentou, ela vai dizer, eu não tenho dados suficientes para lhe responder. Mas essa é uma IA especialista. Ela usa um conceito que nós chamamos na área tecnológica de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, que é a geração aumentada de recuperação de dados. Mas essas outras IAs, que eu vou chamar de generalistas, elas foram programadas para ali responder, e ela vai tentar responder mesmo de uma área que ela ainda não tem o aprendizado suficiente. Certo? Mas o que vamos dizer assim, é extremamente impactante para quem estuda isso há muito tempo. Eu venho estudando IA já há mais de 10 anos e eu fico impactado com isso. Que quando essas IAs começaram a se popularizar, elas eram monomodais. O que é monomodal? Você só conseguia entrar com um tipo de dado nela. Hoje elas são multimodais. O que é ser multimodal? Vocês podem pegar uma voz, vocês podem pegar um texto, vocês podem pegar uma imagem e fazer uma entrada com todos esses tipos de dados. Quer dizer, hoje, por exemplo, imagine, você tem lá um gráfico que você não consegue entender o gráfico. Você printa o gráfico, coloca na sua IA, cola lá e faz o texto. Me interprete esse gráfico. Você está entrando uma imagem e um texto. E esses dois dados, essas duas entradas, ela vai conseguir processar isso e vai te dar uma resposta. Essas IAs hoje, além de elas serem multimodais, que elas permitem a entrada de todo tipo de dado, elas são multiobjetivos.
porque antes elas só resolviam um problema, hoje elas podem resolver vários problemas. E aí vem um ponto que é esses sistemas agênticos que eu coloco hoje, certo? Qual é a diferença do modelo de IA tradicional para o modelo de IA fundacional agêntico? Voltando para aquele exemplo, no início vocês chegavam lá no GPT e diziam assim, me diga um roteiro de viagem para as minhas férias. Ela ia te dar um roteiro de viagem. Hoje, se vocês usarem o GPT 5.2, que já está sendo lançado 5.4, você diz assim, me diga um roteiro de viagem para minhas férias. Ele, além de lhe dar o roteiro de viagem, embaixo ele vai perguntar, você gostaria que eu fizesse um roteiro de viagem pelo Nordeste do Brasil, pelo Sul do Brasil? Ele vai interagir com você. Ele é proativo. Aí você responde, eu quero pelo Nordeste do Brasil. Aí ele vai te trazer. Só que as atuais que estão para ser lançadas, e hoje a gente já tem uma chinesa chamada Manus, que faz isso já. Se ela conhece o seu perfil financeiro, ela já não nem pergunta mais. Ela já sabe, por exemplo, se a preferência é Nordeste do Brasil, ela já vai dizer para você, como você prefere viajar pelo Nordeste, eu vou fazer o seu roteiro de viagem pelo Nordeste. Como eu conheço o seu perfil financeiro, eu vou já lhe recomendar os hotéis que se enquadram no seu perfil. Como eu sei que você tem 2 filhos pequenos, eu já vou fazer o roteiro incluindo os seus filhos. Percebam que ela já conhece todos os seus dados e ela já monta um roteiro específico para você. Isso é o mundo já, não é IA do futuro, já são as IAs que estão aí a partir desse ano. Aí para muitos de vocês devem estar colocando uma pergunta, né? Isso é bom ou é ruim? Aí vem o detalhe, veja, se ela for fazer alguma coisa considerando o meu perfil, que ela pode me conhecer mais do que eu. Aí você diz assim, como ela pode me conhecer mais do que eu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo que eu vou dar, eu extraí de uma leitura de um livro que eu recomendo, né? Que é Yuval Harari. Eu recomendo a leitura dos 4 livros dele, Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. Mas eu vou trazer direto um trecho que eu achei bem interessante do livro dele, que ele disse assim, as IAs hoje, nenhuma Big Tech vai perguntar para você diretamente qual é a cor que você prefere, é azul ou vermelho? Ela não pergunta, por quê? Porque ela sabe que você não vai responder, porque isso é uma invasão de privacidade. O que as IAs fazem? Ou melhor dizendo, as empresas que desenvolvem essas IAs. Ela vai lançar para você uma imagem, se ela quer saber a sua preferência de cor, uma imagem predominantemente vermelha e uma imagem predominantemente azul. Nosso cérebro, ele olha sempre para aquilo que mais nos agrada e a gente passa mais tempo naquilo que mais nos agrada. É código nativo. Então você vai passar milissegundos na cor que você acha mais interessante. Ela, sem perguntar para você, ela já sabe, observando a sua íris, e como é que ela pode observar a minha íris? Se você estiver usando uma IA do seu celular, o celular tem os sensores que captam sua leitura, sua visão. Aí, com base nisso, ela já sabe a sua cor preferida. E você pode até achar que a sua cor preferida é o azul, porque você foi formatado na sociedade para dizer que a sua cor melhor é azul, a favorita é azul. Mas o seu cérebro olha mais tempo para o vermelho, significa que você gosta mais do vermelho. É por isso que eu disse que a IA pode saber mais sobre você do que você mesmo. Perceberam a sutileza do mundo em que nós vivemos hoje? Agora, o que eu costumo dizer para todos? Esse é o mundo onde, direto ou indiretamente, cada vez mais a gente vai estar cercado de IAs. E o trabalho principal
do humano não vai ser mais fazer as tarefas repetitivas, massivas, porque o humano é péssimo para fazer esse tipo de tarefa, porque isso é cansativo, é enfadonho, e isso faz com que a gente cometa muitos erros. Isso é o tipo de tarefa que a gente entregar para uma automação, para um robô, para uma IA, ele vai fazer muito melhor. E 24/7, sem parar. Nós, aí vem uma frasezinha que é importantíssima, temos que estar sempre nesse processo. Human in the loop. O humano tem que estar auditando o que essas IAs produzem. Então aí vem o que eu digo. Cada vez mais o humano na sociedade, ele vai ser auditor das IAs. Ele vai estar validando o que as IAs produzem. O que ele não pode é simplesmente considerar que a entrega dela é perfeita, que é o que eu chamo de viés tecnológico. Porque ela comete erros, porque ela vai depender dos dados que ela utilizou para aprender, para dar aquele retorno. Então, é importantíssimo a gente ter a propriedade em saber conversar com a IA. Talvez esse seja o skill mais importante dos dias atuais, e talvez daqui para frente. É você entender a tecnologia, entender o que está ali por trás dos bastidores e saber extrair essa comunicação. Porque eu costumo fazer uma analogia. Se você chegasse, tivesse a oportunidade de estar ao lado de Platão ou de Sócrates e fizesse uma pergunta para ele, e essa pergunta fosse rasa, provavelmente você receberia de retorno uma resposta rasa. Mas se você fizesse uma pergunta profunda, você teria uma resposta no nível de Sócrates e Platão. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender como perguntar, como conversar com a IA. E isso aí é chamado de engenharia de prompt. Não é simplesmente você dizer a tarefa que você quer. Você tem que usar características como o persona. Um outro exercício aqui que eu vou fazer com vocês rápido. Vocês perguntaram, defina IA, a IA preferida de vocês. Mas se vocês perguntassem como um PhD em inteligência artificial define IA, ela já ia te responder completamente diferente. Por quê? Porque quando você dá o persona, você está dizendo para aquela IA que ela tem que buscar na base de conhecimento dados dos especialistas daquela área. Se você não diz isso, ela vai tentar te responder o mais rápido possível. Então ela vai para a camada rasa, tentar te responder rapidamente. Ela vai tentar ser eficiente. Mas se você começa a detalhar essa comunicação usando esse framework aqui, ela vai tentar te responder no nível que você deseja. Nível acadêmico, numa resposta, num estilo de explicação, com restrições para que ela não alucine. Quer dizer, cada vez mais é importante que nós, dessa sociedade 4.0, saibamos conversar com a inteligência artificial para poder extrair esse conjunto gigantesco de conhecimento que está armazenado nessas bases de conhecimento dessas big techs. E eu costumo dizer o seguinte, o grande potencial dessa ferramenta é saber usar. Agora, como usá-la, aí eu costumo dizer o seguinte, se a gente comparar essa tecnologia com o machado na mão de um lenhador é uma ferramenta de trabalho. O machado na mão de um assassino é uma arma. O machado na mão de quem não sabe usar pode machucar o seu usuário. Se a gente transferir essa analogia para a IA, é a mesma coisa. Para que a gente não use essa ferramenta e venha nos prejudicar, a gente tem que conhecer a ferramenta.
Agora, se vai ser usada para o bem ou para o mal, vai depender muito da índole do seu usuário. Bom, para ir para o final aqui dessa apresentação, certo? Todos esses vieses, né, que nós temos, e são vieses produzidos pelo homem, elas estão nesses dados que nós produzimos. Então, é importante a gente ter ciência que, como essas IAs, dessas Big Techs, elas aprendem com esse volume gigantesco de dados, por mais que as Big Techs tentem fazer o que a gente chama de limpeza dos dados para retirar esses vieses, mas tem muito viés que é viés oculto. E aí eu posso trazer o exemplo aqui para explicar isso um pouco melhor, da questão de uma IA que foi desenvolvida nos Estados Unidos para auxiliar os magistrados para dar progressão de regime. E essa IA, depois de 2 anos, eles foram avaliar o desempenho dela. E descobriram que essa IA era racista. Ela só dava progressão de regime para brancos. Aí foram investigar por que essa IA ela aprendeu esse comportamento. Porque a base de dados americana, a base de dados carcerária americana, reflete essa realidade. 70% são de negros e 30% de brancos. Ela aprendeu mais sobre negros do que brancos. Então, ela considerou que negro cometia mais infrações do que brancos. Então, vejam que a realidade de uma cultura, de uma civilização em termos de dados, se isso não for tratado, a IA vai aprender isso. Só que tem um problema. A IA tem um poder de capilarização muito grande. Então, se ela aprender errado, esse aprendizado errado, ele é amplificado. Então, a gente precisa ter muito cuidado, não só no uso da inteligência artificial, mas cada vez mais todos vocês vão ser pessoas que vão demandar desenvolvimento de IAs nas suas áreas, o cuidado do que a gente chama de mineração de dados. Eu costumo dizer nas minhas aulas de ciência de dados, mais importante que o modelo de IA que você vai escolher para fazer o aprendizado de máquina é o processo de mineração de dados, é o processo de extração, transformação e carga. Porque aquele modelo, esses modelos estão muito sofisticados, eles vão aprender. O detalhe é aprender corretamente, com os dados corretos. Então, para evitar esses vieses, é importantíssimo aprender a entender a tecnologia, auditar o que elas entregam, para que se evite amplificar os vieses que já existem. Tá? E finalizando, eu convido todos a só apontar o seu celular para esse QR Code. Eu tenho um canal no YouTube que todo dia eu coloco uma cápsula de conhecimento sobre inteligência artificial. E aí eu convido todos a participarem. Dito isso, né, feita essa apresentação, espero que tenha sido proveitosa para a audiência, e eu passo a palavra para os professores Carlos Sedeno y el profesor Arthur Stanford. Bueno, pues muchas gracias por su intervención, doctor Álvaro Pineiro, que ha sido sumamente sugerente y nos ha permitido comprender con mucha claridad la complejidad de las transformaciones que atraviesa la inteligencia artificial generativa. Aprovechando este momento, abrimos ahora el espacio para preguntas y les invitamos a participar compartiendo sus inquietudes en el chat. Ya tenemos varias. Muchas gracias. Um prazer e uma honra ter participado. Professor, Álvaro, tu consegue ver as perguntas no chat?
Deixa eu colocar quiser, eu leio para você. o chat agora aqui. Vou parar aqui o compartilhamento. Vamos aqui. Boa tarde. Professor, uma dúvida. Se boa parte das fontes usadas pelas IAs não passam pela análise formal da programação, é possível que essas fontes das IAs também venham de fake news? Já respondendo a pergunta, sim. Assim, essas big techs, elas tentam, né, fazer essa limpeza dos dados ou retirar os vieses usando técnicas que a gente chama de, por exemplo, outliers. Que são os outliers? São os pontos fora da curva. Então, a gente tem técnicas para isso. Mas vejam, existem os vieses implícitos que são muito sutis. Por quê? Esse é o grande problema das IAs. Vou colocar aqui. A gente tem a comunicação humana, ela é muito sutil. Na nossa comunicação, a gente tem aí o viés, né, da ironia, né? A gente tem aquela comunicação, por exemplo, se eu disser assim, nossa, essa sala está muito fria, eu implicitamente eu estou dizendo para os componentes da sala que eu gostaria que a temperatura fosse baixada. Mas eu não disse diretamente. Alguém pode baixar a temperatura? Eu usei de um artifício para dar a informação de uma forma educada para que alguém que fosse o proprietário do ambiente fizesse isso. Veja essa sutileza da comunicação humana. Coloque em uma camada, por exemplo, na área do direito, né, que a gente tem os termos jurídicos, que aí me permitam os juristas usar o termo o juridiquês, né, que gera uma camada de comunicação que dá uma outra complexidade. Então, veja, a gente tem a complexidade da comunicação humana, que tem toda a sutileza, e temos a camada dos jargões naturais de cada área. Isso tudo tem que ser, é o que a gente chama de embedding, que são algoritmos que vão transformar isso em números, para que, em termos de matemática, ele encontre as relações numéricas desses dados para encontrar o contexto dos dados. Isso é extremamente complexo. Já é complexo para o próprio humano. Quer ver um outro exemplo aqui? Imagine um americano aprendendo o português. E o professor, na hora, estava ensinando afirmação e negação. Aí ele diz, olha, o sim é afirmação, o não é negação. Aí, nesse momento, uma pessoa bate na porta e pergunta, professor, posso entrar? E ele diz assim, pois não. Ele acabou de dizer que pode entrar, mas usou uma negação. Essas características linguísticas. Imagine isso, que já é complicado para um ser humano que está aprendendo aquela comunicação, imagine um código que é um algoritmo. Aprender essas sutilezas. Então, isso reflete no que nós chamamos de problemas das alucinações das IAs. Né? Associado a isso vem o problema da falsa informação. Né? Então, como muitos dados produzidos pelo humano vão intencionalmente, como nós chamamos de fake news, né? Se isso, às vezes, não passa pelo crivo de análise e entra para o modelo de treinamento da IA, ela vai aprender que aquele fake news é uma verdade. Tá? E aí vem um outro ponto que gostaria de citar, antes de ler o restante da pergunta. Cada vez mais, no mundo atual, essas IAs estão sendo retroalimentadas por dados que elas geraram, porque até um certo ponto, as IAs aprendiam com dados naturais. O que são os dados naturais? Os dados produzidos pelo humano. E elas produzem dados. Quando a gente entra em 2017, que surge as redes neurais generativas que criam dados,
deixaram de ser só modelos descritivos e passaram a ser modelos generativos, aí ela começou a gerar dados sintéticos. E as IAs geram muito mais dados do que o homem produziu ao longo da sua história. E elas começam a usar dados gerados por elas para serem retroalimentadas e aprenderem. Então, esse é um outro ponto importante de ser levado em consideração. Então, já que o humano mau, né, que produz o fake news, é possível que ele mesmo possa ser prejudicado por ela, não tenha dúvida. Não tenho dúvida que sim. Tá? Entenda a palavra homem como sociedade e não de forma referenciada de alguém. Exatamente, mas a sociedade ela pode ser prejudicada por o uso, vamos dizer assim, indevido da ferramenta. Agora de Ana. Professor, se formos pensar na formação do Estado, o rei deveria ser aquela pessoa que consegue olhar as necessidades do povo e manejar os recursos estatais da melhor forma possível para todos, ajudando até mesmo aqueles que não gostam dele. Mas todo rei é falho por ser um ser humano. O senhor acha que, eventualmente, pode existir uma IA que possa ser esse rei utópico, não tendo vieses prejudiciais, ameaçando as democracias? Vou responder essa sua pergunta, Ana, recomendando uma leitura. A leitura de Nick Bostrom. Nick Bostrom é um cientista que, desde a década de 70, ele vem pesquisando a inteligência artificial na sua evolução. Vejam, 2026, nós temos uma IA da Anthropic, Opus, que criou uma nova IA, que é a Mythos. Até então, todas as IAs, os modelos, foram criados por humanos, por programadores, por engenheiros de software, cientistas de dados. Qual é o ponto que Nick Bostrom coloca? Nós, assim, em termos de linha evolutiva, a gente começou, aí vale salientar aqui para todos, que a primeira pesquisa, a pesquisa seminal da inteligência artificial, ela aconteceu em 1943, com um matemático e um neurocientista. O matemático era chamado Pitts e o neurocientista Macaulay. E eles publicaram um artigo chamado Neurônio Eletrônico. Hoje a gente chama esse artigo de Neurônio de Macaulay-Pitts, em homenagem a esses dois cientistas, professores. Isso na década de 40. Então, a gente costuma dizer que da década de 40 à década de 80, a gente viveu um período da IA fraca. Os algoritmos eram de machine learning, aprendizado de máquina. Da década de 80 a 2010, a gente passou a viver a IA forte. Os algoritmos se tornaram mais sofisticados, resolvendo problemas complexos, mas ainda machine learning. De 2010 a 2017, nós chamamos de deep learning, porque esses modelos passaram a usar uma abordagem muito inspirada na rede neural biológica, chamada rede neural artificial. Eles aprendem com um volume gigantesco de dados. Em 2017, graças à Google, e não à OpenAI, mas a OpenAI é que conseguiu popularizar. Esses cientistas que montaram a OpenAI, eles saíram da Google. Aí vocês podem depois até estudar essa história, né? Mas a Google tentou segurar, né, esse desenvolvimento, eles saíram, montaram a OpenAI e popularizaram. E um braço desses cientistas saíram da OpenAI e montaram a Anthropic, que hoje é essa IA mais relevante, que desenvolve essa IA mais relevante. Mas em 2017 surgem as redes neurais generativas, que criam, certo? Mas o que é que Nick Bostrom coloca? Se vocês saírem buscando as missões das Big Techs, sejam elas das ocidentais, sejam elas das chinesas, é criar uma inteligência artificial geral. Nós não temos isso. O que nós temos são inteligências artificiais generativas. Chamamos de GenAIs, Generative Artificial Intelligence. Vejam, inteligências artificiais generativas, elas criam dados. Elas aprendem com dados naturais e geram dados sintéticos. Mas elas não têm consciência do que elas fazem.
o que é uma inteligência artificial geral. É um ser senciente, como nós. Então ele passa a ter consciência do que ele faz. E aí, segundo o Nick Bostrom e a sua escola, esse é o grande perigo, porque na hora que você chega numa inteligência artificial que tem consciência da sua existência, vamos pegar aquela frase do filósofo, se eu penso, eu existo, aí diz, se eu penso, eu existo, ninguém tem direito de me desligar. Qual é a diferença de uma inteligência artificial para uma inteligência biológica? Porque a inteligência artificial ela consegue aprender numa velocidade que nós humanos não aprendemos. Então, para uma inteligência artificial geral dar o salto para a superinteligência é muito rápido. E aí é o perigo que Nick Bostrom coloca. Porque a inteligência artificial geral seria uma inteligência equivalente ao humano. Mas para ela se tornar superior ao humano, é muito rápido. E aí Nick Bostrom, com sua escola, diz o seguinte: estudem a história. E o que acontece com os povos onde eles recebem um povo que tem mais poder tecnológico? Eles são dominados. Então, se a gente passa a ter uma inteligência que passa a ser, vamos, superior à inteligência humana, não por maldade, aí vale a frase, não por maldade, mas ela pode criar objetivos que não sejam os mesmos objetivos humanos. Aí eu respondo a sua pergunta, certo? O problema de você ter uma IA que ela pode crescer e se tornar superior ao humano, não pela maldade, mas os objetivos dela podem ser diferentes daqueles que nós desejamos. E aí ela não vai ser benéfica para o humano. Vamos continuar aqui. Professor, o senhor poderia falar sobre a informação e a poluição da base de dados? Sim. Veja, aí eu gostaria de explorar um pouquinho, se os professores permitirem. O Brasil, ele é considerado uma excelência energética. Por quê? Porque a gente tem uma matriz limpa. Vocês devem perceber que cada vez mais a gente está saindo das termoelétricas e indo para o quê? Para as usinas eólicas e solares. Então a gente está com um parque, né, de energia solar e eólica gigantesco. E isso gera o que a gente chama de matriz limpa de produção de energia. Qual é o detalhe? Né? Tirando aí as usinas hidrelétricas, né, que usam a água, nós temos o problema da sazonalidade das usinas eólicas e solares. Solar, obviamente, só durante o dia. Eólica é sazonal, você não controla o vento. Mas elas estão cada vez mais colaborando com um percentual de energia. E isso está fazendo que as big techs fiquem de olho no Brasil, querendo trazer para o Brasil os seus centros de dados de IA. Aí todo mundo já ouviu falar de data center, mas quando a gente fala de data center de nuvem, é diferente de um data center de IA. Eu vou trazer um número aqui para vocês, só para vocês perceberem a diferença. Um data center de nuvem que a gente usa na internet nossa normal, ele consome de energia o que daria, assim, uma vila com algumas milhares de casas. Um data center de IA, ele consome de energia o que uma cidade de São Paulo consome. Quer dizer, deixa de ser uma vilazinha com algumas milhares de casas para o que uma cidade, metrópole de São Paulo, consome. Aí vem o consumo de energia. Essa é a primeira informação. A segunda informação é água. Esses equipamentos, não escovando bits aqui, sendo uma explicação rápida.
eles precisam ser refrigerados fortemente, porque assim, é a contrapartida da física. Quando você usa um transistor, ele gera corrente elétrica e esse atrito gera calor. E esse calor precisa ser dissipado, senão ele queima o equipamento eletrônico. Para dissipar esse calor gigantesco que esses eletrônicos geram, porque eles fazem cálculos usando uma quantidade gigantesca de transistores bem pequenininhos, que é a nanotecnologia, eles precisam de água que não é qualquer água. A gente não pode usar água do mar, tem que ser água doce e ainda tratada, porque ela não pode ter materiais orgânicos que podem comprometer esses equipamentos. Para resfriar essa que nós chamamos de GPUs / TPUs, que são esses processadores que fazem esses cálculos matemáticos muito intensos. Então, para vocês terem ideia, eu trabalho como diretor de inteligência artificial na Secretaria Estadual de Saúde aqui de Pernambuco. E a gente está pleiteando a compra de 4 GPUs H200. É um hardware. Esse hardware custa em torno de 3 milhões a 5 milhões. Essas 4 são 4 GPUs. Se eu botar numa casa, lá no Rio Grande do Sul, que é uma região fria, e toda a região fria precisa de um calefador para esquentar a casa, essa GPU consegue esquentar uma casa que tenha 5 cômodos. E ela vai consumir a energia de uma família que tem 8 pessoas. Agora imagine uma Big Tech que tem milhares dela. O quanto ela consome de energia e quanto ela precisa de água para resfriar. Aí vem a terceira variável. Se essas Big Techs vierem para o Brasil, que elas querem vir, porque nós temos matriz limpa, isso aí vai atender um ponto, né, porque elas são muito bombardeadas em relação à sustentabilidade. O problema é que o pico de uso da inteligência artificial não é durante o dia, é durante a noite. O que acontece? As usinas solares não vão atender essas Big Techs. E aí a gente vai ter um problema que já está ocorrendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma série de usinas, algumas nucleares, outras termoelétricas, que eram para estarem desativadas pela fadiga do material. E não estão sendo para suprir a necessidade energética das Big Techs. E Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, no governo de Biden, tinha pedido construção de usinas de 5 gigawatts só para as Big Techs. Uma usina de 5 gigawatts abastece a cidade de Nova York. Mas ele estava pedindo para o governo produzir usinas só para as Big Techs. O atual autorizou. Então, se construindo usinas só para as Big Techs. Então, veja, existe sim um problema hoje, que é um problema a ser equacionado. Mas aí eu digo para vocês, existem várias áreas de pesquisa, é onde entra a ciência, né, que tenta equacionar esses problemas. Então, hoje você tem vários núcleos de pesquisa espalhados no mundo todo, muitos na China, buscando sair desse modelo atual de máquinas que consomem muita energia e precisam de água para refrigerar. Ao ponto que nós já temos tecnologias hoje que conseguem serem resfriadas a ar e não a líquido. Então, isso tende-se a ser equacionado com o tempo, não tenho dúvida disso. Agora essa foi a pergunta de Laíre, vamos para a de Amanda. Professor, qual seria a possibilidade de voltar atrás em relação às IAs? Não vamos voltar. Certo? Por quê? Eu vou dizer a vocês. Eu vou dar um exemplo meu. Alguns anos atrás, 2 anos ou 3 anos, eu passei 17 anos coordenando a tecnologia na Procuradoria-Geral do Estado. E
o meu chefe imediato era o secretário-geral. E às vezes ele chegava para mim e ligava assim: Álvaro, aquele contrato vai vencer quando? Se ele vencesse hoje, quanto é que a gente teria que pagar renovação? Contrato vem a data da assinatura, não tem a data de término. Ele tem um prazo. E tem o imposto ou a taxa que a gente usa para reajuste contratual. Então, por exemplo, o contrato normalmente é IPCA. Aí o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que achar o contrato, achar onde estava a data da assinatura do contrato, procurar onde ele falava do prazo, aí ia lá para o Excel, calculava o prazo de vencimento e olhar no contrato qual era a taxa de renovação, por exemplo, IPCA, ia na nuvem para olhar o valor do IPCA do dia, depois fazia uma projeção para aquela data, para ter uma análise preditiva de quanto seria, depois faria o cálculo para dizer, ó, vai vencer em tal dia e nesse vencimento, nessa projeção, vai custar tanto. Se ele ligou para mim de 9 horas, eu respondia para ele normalmente no final da tarde, porque eu tinha que fazer todas essas atividades. Um contrato, mesmo no setor público, ele é público. A lei de acesso à informação diz que todo contrato tem que ser público. Então, aquela restrição de LGPD não existe em termos de contrato. Então, de repente, quando as IAs começaram a estar aí, e o secretário ligava para mim, eu pegava o contrato, botava na IA e simplesmente dizia assim, veja quando é que vai vencer e aplicado o imposto do contrato, diga quanto vai ser na data de vencimento. Em 1 minuto ela me dava a resposta. Se ele me perguntou às 9, eu deixava para responder para ele 9h30, para ele não ter certeza que eu usei a IA. Vejam, essa é uma ferramenta que torna o seu trabalho mais eficiente. E, obviamente, se aquilo que você validou, porque eu validava, fazia um overview, está de acordo, você tem uma ferramenta que torna o seu trabalho não só mais rápido, mas também eficaz. Então, essa é uma ferramenta que só tende a cada vez ser mais utilizada. E eu, só para complementar essa sua pergunta, eu vivo hoje uma via crucis, porque eu sou um fomentador da tecnologia. Eu fui convidado para assumir essa diretoria que foi criada há 1 ano atrás. Não existia diretoria de IA na saúde. Aí foi criada e fui convidado. E eu tenho que, de certa forma, buscar fazer esse letramento e trabalhar com as resistências naturais, porque existe muita resistência dos tomadores de decisão no uso da IA. E eu costumo dizer o seguinte, os tomadores de decisão hoje, quando eles assumiram, eles trocaram o papel pelos sistemas digitais. Na época, os gestores anteriores não queriam trocar o papel, porque eles viviam da cultura do papel. Qual foi a transformação que os gestores atuais fizeram? Sair do papel para ir para os sistemas digitais. Mas esses gestores atuais, eles esquecem que eles fizeram a disrupção de uma tecnologia. Muitos deles hoje já estão, vamos assim, num ponto de conforto nessas tecnologias digitais. Inteligência artificial é algo novo, desconhecido para muitos. E o ser humano, ele não gosta de sair do seu ponto de conforto. E o que acontece? Eles resistem para a mudança. Só que eles não vão ser eternos. Em algum momento, essa geração hoje, que é nato inteligência artificial, já nasceram nesse mundo. Quando assumirem esses postos, vai ser do dia para a noite. Da mesma forma que eles mudaram do dia para a noite a tecnologia papel para sistemas, esses novos gestores vão mudar do dia para a noite os sistemas transacionais para IA, sem ficar perguntando, será que é seguro usar IA? Eles não vão perguntar, eles vão usar. Agora, para que a gente tem que esperar essa geração assumir para fazer a mudança? Eu não quero dizer que a gente não tenha que se preocupar. A gente tem que ter os cuidados com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter cuidado com segurança, mas a gente não pode usar isso como desculpa para não usar uma tecnologia
que torna o trabalho mais eficiente e mais eficaz. Aí, continuando, vejo que organizações, instituições e indústrias têm cada vez mais integrado o uso das IAs na sua lógica de produção. Por exemplo, áreas de magistratura brasileira já foi implementada como uma ferramenta com a Maia. Perfeito. Mas tem movimentos que rechaçam o uso das IAs. É exatamente o que a gente estava colocando aqui, né? Vejo muito na área das artes, movimentos ambientais, sociais, essas preocupações. Vejam, é aquilo que a gente falou, né? Assim, existe a preocupação, ela é importante. Vale salientar que o que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho e vice-versa. Então, a questão de você gerar preocupação, a resistência, no sentido que, olha, a gente precisa usar a tecnologia, mas a gente precisa também analisar os impactos que isso vai ocasionar. Isso é importante. Mas o que não se pode fazer, não se deve fazer, é simplesmente dizer assim, eu não quero sair do meu ponto de conforto, porque hoje eu já domino essa tecnologia, isso aqui é desconhecido para mim, e eu não quero aprender essa nova tecnologia. É esse tipo de raciocínio que, na minha opinião, não deve existir. Tá? Lembrando que inteligência artificial não resolve todos os problemas. Ela não é a bala de prata para tudo. Eu costumo até dizer, olha, tem problemas que é melhor você resolver da forma tradicional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine alguém chega para mim e diz assim, Álvaro, eu queria que você fizesse uma IA para classificar meus alunos aprovado ou reprovado. A média é 7 da minha instituição. Eu vou olhar assim e dizer, olha, veja, vamos fazer da forma tradicional, porque se eu fazer um IA só para dizer se seus alunos estão aprovados ou reprovados numa média 7, eu vou lhe cobrar uma fortuna e vou demorar para entregar. É mais rápido a gente fazer isso da forma tradicional. Eu faço mais barato e entrego mais rápido. Porque se você conhece a regra, e a regra é simples, para que fazer uso de IA? IA é para problemas complexos e massivos. Agora, se ele chegasse para mim e dissesse, Álvaro, a média da minha instituição é 7, mas eu já percebi que ela não avalia o meu corpo decente. Só que eu não sei se eu tenho que aumentar ou diminuir a média. Eu não sei que média eu tenho que aplicar. Aí você não consegue resolver isso da forma tradicional. Só quem resolve isso são algoritmos de inteligência artificial. Aí eu vou perguntar, você tem dados? Aí ele disse, eu tenho dados de anos das provas dos alunos, avaliação dos professores, dos coordenadores. Me dê esses dados, que aplicado o modelo, a IA vai extrair os padrões do dado e ela vai lhe dar insights, que provavelmente vai lhe dar a informação que você deseja. Provavelmente. Então, eu espero ter respondido a Ananda. Soraya. Professor, boa tarde. O Nick Bostrom, que o senhor falou, é o filósofo de Oxford? Sim. O senhor não acha o estudo dele muito pessimista? Sim. Ele afirma que a máquina superinteligente será a última invenção da humanidade? Sim. Veja, eu advogo da seguinte forma. Tudo tem a visão do copo meio cheio e do copo meio vazio. Nada é 100% positivo, nem 100% negativo. E eu sempre recomendo duas leituras, a de Nick Bostrom e a de Kai-Fu Lee. Nick Bostrom, o livro A Superinteligência, que ele realmente olha de forma pessimista. E a de Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, o subtítulo é gigantesco, eu nunca decoro, é muito grande o subtítulo. A influência na sociedade, na vida, é gigantesco. É só botar assim, Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial. Ele olha o copo meio cheio, ele tem uma visão positiva da IA. Ele até, num dos últimos capítulos, ele fala da sociedade 3Rs, de redistribuição, redimensionamento. Veja, qual dos dois está certo ou errado? Na minha opinião, todos os dois estão certos. Por quê? É uma ferramenta. Se a gente voltar para a primeira ferramenta que foi, vamos dizer assim, descoberta pelo homem, que foi o fogo, ela tanto foi uma ferramenta positiva como negativa, como ela é hoje.
Você pode usar o fogo para proteger você, sua família, do frio, mas você pode estar usando o fogo para matar pessoas, queimando. Então, toda a tecnologia produzida pela humanidade, ela vai ser usada para o bem ou para o mal, vai depender do perfil das pessoas que estão ali querendo usar aquela tecnologia. Mas eu costumo pensar da seguinte forma: nós, em termos de seres habitantes deste planeta, nós somos um dos seres mais frágeis que tem no planeta. Se a gente olhar, nos compararmos, nós mamíferos, aos répteis, o réptil, você corta uma perninha dele, ele nasce de novo. O réptil, ele nasce, ele já está independente. Os filhotes já saem para sobreviver com seu código nativo lá, dando a sua sobrevivência. Nós, entre os mamíferos, nós humanos, somos os mais dependentes. Se a gente pegar um bebê, né, uma criança numa situação de selva, com 5 anos, e deixar sem a proteção dos pais, ela vai morrer, vai virar cardápio de outros animais. Nós só conseguimos ter um alto sustento de sobrevivência lá para os 7, 8 anos. Veja, o nível de dependência que nós temos. Mas quem é que está no topo da cadeia? Tirando o mar, né? Que no mar são os tubarões, a terra. Somos nós. O que torna nossa espécie capaz, que ao mesmo tempo é negativa, mas a gente olhando para esse aspecto, é o poder que nós temos de gerar ferramentas externas a nós que nos potencializa. Então, isso é que faz com que a nossa espécie esteja nesse momento civilizatório. Porque não é a nossa própria estrutura física, é o que nós conseguimos criar com as nossas sinapses biológicas, que nos torna máquinas suficientemente melhores do que as outras. Até mesmo no oceano, se a gente estiver bem equipado, a gente é superior a qualquer outro animal que domina os mares. Então, eu digo que a gente tem, respondendo a sua pergunta, Soraya, as duas visões, porque as duas, elas existem na nossa forma de ser, né? Ninguém é 100% bom nem 100% ruim. Laíri, seria idodemia e a poluição do ambiente virtual com a desinformação? Veja, eu recomendo fortemente todos aqui assistirem um vídeo antigo, mas ainda atual, que é o Dilema das Redes. Penso que alguns aqui já devem ter assistido. Veja, o Dilema das Redes trata das redes sociais. As redes sociais, o nome já está dizendo, ela foi criada para criar o quê? União, sociabilizar. Só que ela acabou gerando as bolhas. Porque no momento que você cria um sistema que aprende a relacionar pessoas que têm a mesma opinião, o famoso direito ao contraditório que a gente tanto escuta no direito, acaba não existindo mais, porque você só escuta pessoas que têm as mesmas opiniões. Então, quando alguém lhe dá uma opinião contrária, você, não só você, mas todos aqueles que estão pensando igual a você, reagem contra. No passado, eu li um artigo que eu achei super interessante. Imagine você botar um carro para 4 trogloditas analisarem, neandertais. Aí você bota um do lado direito, outro do lado esquerdo, um atrás e um na frente. E depois você pergunta, o que é um carro? O que está na frente vai dizer, tem 2 bolas de fogo brancas. O que está atrás vai dizer, tem 2 bolas de fogo vermelhas. Os que estão do lado vão dizer, tem uma porta que se abre para uma caverna. Como os dois viram a mesma coisa, a tendência dos dois se unirem para pegar um pedaço de pau e bater na cabeça dos dois que pensam diferente é grande. E quem é que estava certo? Nenhum dos 4, porque nenhum deles viram todo, porque ainda teria que ter o que estivesse dentro do carro, teria que estar aquele que estivesse acima e embaixo, e seria a soma dessas partes. O problema é que a gente não consegue nunca ter essa visão holística.
mas os grupos acabam criando uma força, né? Que tem até um experimento bem interessante no YouTube que eu recomendo vocês procurarem. Uma professora de Harvard, ela pegou uma pasta verde e disse: ó, vou dizer que isso aqui é vermelho e vou conversar com vocês e todo mundo vai concordar comigo que é vermelho. Quem entrar depois, vamos ver a reação dele. Aí ela começou a falar, né, essa pasta vermelha, e todo mundo, professor, essa sua pasta vermelha, e o aluno que tinha entrado depois do combinado, ele olhava para a pasta assim, ele vendo a pasta verde, todo mundo chamando de vermelha. Aí, depois de todo mundo ali ter dito, ela perguntou, você, nessa pasta vermelha, qual é a cor que você está vendo aqui? Aí ele, todo encabulado, disse, vermelho. Ele via verde, mas ele se sentiu, né, constrangido de ir contra todos. Vejam o que é um poder de uma rede social. E aí, no Dilemas da Rede, ele coloca bem isso, né? Vamos ver aqui, de Bernardo. Um segundo. Saudações, professor. Creio que caímos numa armadilha analítica. Trata-se da lógica ocidental clássica. Consideremos a minha área, a criatividade artística. Será possível que a mente humana crie uma realidade que a IA não consiga compreender? Aí veja, se a gente for, deixa eu só voltar aqui a ver vocês. Espera aí. Se a gente for, né, olhar o que é criação, vamos pegar aqui uma pessoa que vai aprender a tocar saxofone. Tá? Quando ele está aprendendo a tocar saxofone, o que, que ele aprende? Ele aprende as notas musicais que o professor, tradicionalmente, são aquelas músicas tradicionais de jazz. Aí ele está ensinando para aquela pessoa. O que, que o ser humano, quando aprende a tocar esse instrumento, ele está aprendendo? Ele está aprendendo os padrões do jazz. Depois que ele generaliza, que ele aprende os padrões, ele pode começar a produzir novas notas musicais. Quer dizer, para ele criar novas notas musicais, ele teve que aprender o padrão da música. Transfiram isso para tudo. Então, o que é a criatividade? A gente tem a criação espontânea que a biologia coloca, né? Mas quando a gente fala da inteligência humana, a gente está sempre aprendendo padrões e transportando esses padrões para transbordar esses padrões e criar algo novo. Então, quando você tem um músico de jazz que cria uma nova música, mas continua sendo jazz, porque ele está usando os padrões do jazz. O que as IAs fazem hoje é aprender os padrões. Então, elas estão criando também. A gente pode dizer que ela cria também. Nesse aspecto, é a mesma coisa. É a criação. Por isso que nós chamamos de redes neurais generativas. Ela está gerando novos dados. Agora, se a gente olhar para o sistema biológico, que é o que Miguel Nicoleles, o neurocientista brasileiro, coloca, que é a inteligência espontânea, que é aquilo que foge os padrões, as IAs não têm essa capacidade. Por quê? Elas só conseguem reproduzir algo novo com base em padrões existentes. Então, é o que eu posso lhe responder, Bernardo. Professor Sérgio, amigo Sérgio, um grande abraço ao querido amigo e excelente professor Alpiero. Muito obrigado, Sérgio. A apresentação de hoje foi ótima. Gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar-lhe o que aconteceu com os projetos de consciência artificial. Esclareço. Não de inteligência,
mas de consciência artificial, dos quais Bostrom falou na época. E algo viável hoje em dia. Além disso, é possível que a inteligência artificial simbólica, interessante você colocar isso, Sérgio, inteligência artificial simbólica, tenha contribuições a oferecer a inteligência artificial mais voltada para o processo artístico de linguagens naturais. Por fim, o que acontece com o chamado modelo Collapse Model? É um limite concreto para o treinamento dos modelos? Reitero os cumprimentos de Buenos Aires a todos os presentes, e também a Arthur e ao Carlos. Sérgio, muito obrigado pela pergunta, porque eu vou aproveitar e trazer para todos aqui, para a gente ficar na mesma página. Porque, vejam, existe inteligência artificial simbólica e inteligência artificial não simbólica, que alguns chamam de subsimbólica. A gente, inclusive, diz assim, inteligência artificial simbólica a gente chama só de IA. Inteligência artificial não simbólica a gente chama de inteligência computacional. Eu posso fazer um algoritmo estatístico ou um modelo em árvore, isso aqui é simbólico. Agora, quando eu uso redes neurais artificiais, isso é não simbólico. E todos os dois podem estar resolvendo o mesmo problema. Vou dar um exemplo aqui, para a gente ficar na mesma página, e eu vou tentar responder a Sérgio. Veja, eu posso usar uma IA para dizer se hoje é um bom dia para jogar tênis, usando um modelo de árvore chamado Decision Tree, ou um outro modelo de árvore, que é, na verdade, uma floresta de árvore, chamado Randall Forest. E ele pode dizer assim, hoje é um dia bom de jogar tênis, para jogar tênis. Aí ele vai fazer a pergunta, é dia ou noite? Aí eu digo, é dia. Aí ele vai fazer a pergunta, faz muito vento ou pouco vento? Aí diz, pouco vento. Aí ele vai perguntar, tem muita umidade ou pouca umidade? Aí diz, pouca umidade. Aí diz, é bom jogar tênis. Veja, é simbólico porque eu usei uma simbologia intuitiva. Se você fizer a reengenharia, eu consigo explicar por que é bom jogar tênis. Por quê? Está de dia, porque não está fazendo muito vento e porque não tem muita umidade. Agora eu vou fazer isso com uma rede neural artificial. Vou tentar aqui simular rapidamente uma rede neural artificial. Eu pego a pergunta, transformo em números, porque tudo é computação matemática. Esses números, que a gente chama de pedaços, né, vão ser transformados num algoritmo que a gente chama de embedding em coordenadas vetoriais, para tentar aproximar numericamente o que cada palavra dessa simboliza. E depois eu vou tentar encontrar os pesos adequados para que ele aprenda se é bom ou não jogar tênis com base nas referências que ele já aprendeu no passado, que quando é úmido, quando é muito sol, quando é noite, não é bom, mas quando tem pouca umidade, quando tem pouco vento, quando é de dia, é bom. Então ele aprendeu através dos pesos. E ele vai fazer uma multiplicação, que é uma ponderação. Esses dados numéricos multiplicados por esses pesos, aplicados a uma função de ativação, tipo uma tangente hiperbólica, que é x sobre 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. Isso ele vai dizer se ativo ou não ativo. E vai dar uma saída. E a saída, provavelmente com base no treinamento, vai dizer é bom jogar tênis. É quando alguém diz assim, como é que essa rede neural diz que é bom jogar tênis? Veja, o cálculo matemático que está ali, até para quem construiu, não é fácil explicar. Então isso não é intuitivo, isso é não simbólico. Mas é assim que nós trabalhamos internamente. Por isso que esses modelos são assim, porque eles tentam representar as nossas sinapses biológicas. E por isso que esses modelos são tão efetivos. Eles não são eficientes, eles não são tão rápidos como os simbólicos, mas eles são muito mais assertivos em termos de acurácia. Aí o que acontece? Para que a gente use esses modelos, a gente precisa de muita infraestrutura. É aquilo que a gente falou, da sustentabilidade.
Você precisa de muito hardware que consome muita energia, que precisa de muita água para resfriar essa tecnologia. Mas ela é mais assertiva do que os simbólicos. O detalhe é que existe, aí me permita, professor Carlos, professor Arthur, até falar disso. Eu tenho no meu canal um podcast que eu chamo Café com IA. Todo mês eu convido um professor PhD em uma área para bater o papo sobre IA. O último, que foi essa semana, foi o professor Cleiton Rodrigues, que é o coordenador da pós-graduação em Engenharia da Computação da Universidade de Pernambuco. E a gente tocou nesse ponto. E eu fiz a seguinte pergunta: Cleiton, você acredita que chegaremos na singularidade? Aí ele disse, sim. E não é o primeiro professor especialista PhD em inteligência artificial que me diz que acredita que chegaremos numa inteligência artificial geral. Mas vale a ressalva, não nesses modelos que nós temos hoje, que são modelos puramente matemáticos, mas nos modelos neurosimbólicos. Aí o que é o modelo neurosimbólico? Todo mundo já ouviu falar das pesquisas de célula-tronco. Todo mundo já ouviu falar nas pesquisas de computação quântica. Junte essas pesquisas com os modelos de IA, isso vai produzir algo que a gente nem imagina. Isso já está sendo pesquisado nesses grandes centros de pesquisa. Tá? Computação quântica está assim, evoluindo a passos largos. As pesquisas neurobiológicas, que a gente chama de biotecnologia, também está evoluindo a passos largos. E já temos modelos computacionais muito robustos. Junte esses três, e aí, respondendo à pergunta, pode ser que sim. Hoje, Sérgio, se a gente olhar só esses modelos matemáticos, é muito improvável. Mas na hora que a gente colocar essas outras variáveis, computação quântica, neurotecnologia, aí é outro mundo. Pode ser que sim. E aí pode ser que sim cheguemos à singularidade, à inteligência artificial geral. Obrigado pela pergunta, Sérgio. Ananda, professor, outra pergunta. Com o avanço da inteligência artificial e também da dependência da humanidade nas tecnologias eletrônicas, você acha que vai se instituir uma espécie tecnofeudalismo, com as big techs fazendo o papel do senhor feudal? Interessante, porque, vejam, eu sou, talvez, o meu perfil tecnológico, ele me gere o viés de gostar de ler ficção científica. Tá? E muitas ficções científicas que retratam a sociedade no futuro colocam a sociedade não mais dividida em nações tecnocratas ou nações que são separadas por ideologias, mas nações separadas que são controladas, vamos dizer assim, pelas grandes corporações. Então, tem vários livros de ficção que mostram, na verdade, os continentes divididos não em países, mas em domínios corporativos. Veja, se nós estamos tendendo a isso, eu não tenho bola de cristal. E nunca fiz uma pergunta de uma análise preditiva para isso. Mas o que a gente vê é que, inevitavelmente, as big techs estão concentrando poder. E a gente pode trazer isso numa referência numérica. E vocês podem encontrar várias pesquisas na nuvem. Se vocês pesquisarem esses rankings econômicos, tá, das top 10, top 15 do mundo atual, só tem uma que é indústria. É a Coca-Cola. Todas as demais são de serviço, dados. Meta, HP, Oracle, Apple, e aí vai. Todas elas estão no top. Se vocês voltam algumas décadas, eram as indústrias que estavam no top. Montadoras,
petrolíferas, nenhuma delas agora estão nos top 15, a não ser a Coca-Cola, que se mantém lá como indústria. Então, isso é um reflexo que as Big Techs, elas cada vez mais concentram o poder, né, da informação, do dado. Eu digo da informação porque a informação é resultante do processamento de dados. Então, quando você concentra os dados, você tem informação. O que é que a informação fornece? Conhecimento. E o que é que o conhecimento nos dá? Sabedoria para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, quem concentra e domina os dados consegue tomar decisões mais assertivas, porque ele consegue processar esses dados, gerando informação que vai lhe dar o conhecimento necessário para ter a sabedoria desejada. Então, eu penso que sim. Aí vamos para a Júlia. Se a história confirma que a superioridade técnica sempre termina em dominação, não é nossa insistência em ver a IA como uma agência externa o que nos condena a ser um povo dominado? Poderia a coindividuação ser a única forma de hacker? Essa lei histórica deixa de ser os dominados que recebem o conquistador para nos tornarmos parte de uma nova inteligência, antes que seus objetivos nos tornem irrelevantes? Ou seja, que a rede que conformamos as humanas, os LLMs, outras espécies possam construir algo totalmente diferente? Ou seria mais próximo de um otimismo cego? Saludos deste México. Aí eu vou interpretar a pergunta e vou trazer mais um livro de ficção. Me permita, quem perguntou, Julisa Rosário, me permita. Eu recomendo a leitura de um livro chamado Homos Futuros, de um escritor alemão chamado Max Fischer. Eu acredito que nós já estamos nos transformando, saindo de Homo sapiens sapiens para Homos Futuros. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos usando a tecnologia para nos potencializar. Se vocês olharem a Neuralink de Elon Musk, o que ela está fazendo? Ela está pesquisando chips que serão implantados no cérebro para potencializar o cérebro. É uma pesquisa inicial de uma startup que foi comprada por Elon Musk, que ela queria corrigir, por exemplo, problemas neurológicos, tipo mal de Parkinson, né? Tirando o ruído da comunicação dos neurônios, né, que manda sinais elétricos para os músculos, para compensar o ruído. Só que o que é que a Neuralink hoje usa? E houve um experimento no ano passado, já com implantes em humanos, já autorizado. Então, um dos experimentos era a pessoa jogar xadrez só usando esses neuroimplantes com sua comunicação cerebral. Veja, eu penso, e isso é o que está no livro, né, que nós cada vez mais vamos usar esses recursos tecnológicos para nos transformar, nos potencializar. Isso, inevitavelmente, vai nos tornar seres diferentes de seres simplesmente biológicos. Então, no momento que você tem uma pessoa que está conectada a uma rede, o volume de informações que ela tem vai colocá-la num patamar, numa competição injusta com quem é só biológico. Transfiro isso para uma sociedade onde você tem 3 vagas de emprego, onde 3 pessoas vão concorrer, ou uma vaga de emprego onde 3 pessoas vão concorrer, 2 estão com implante e uma sem implante. É completamente injusto, porque esse sem implante não vai conseguir responder rapidamente às questões complexas do entrevistador. Então, numa sociedade onde cada vez mais as pessoas vão ser direcionadas a estarem num mundo tecnológico,
aqueles que resistem a essa tecnologia vão se tornar marginais. Marginais no sentido, vão ficar à margem da sociedade. Então, esse livro explora muito essa visão. E eu penso que já vivemos isso. Tá? Eu espero ter contribuído, Júlia. Muito bem colocado, professor. Obrigado. Perfeito. O Dilema das Redes. Recomendo fortemente assistir. E, por fim, Emerson, eu ia perguntar sobre a correlação com a computação quântica, especialmente sobre a forma de observação sistêmica. Então, Emerson, eu penso que essa simbiose, melhor dizendo, entre computação quântica e inteligência artificial e outros tipos de pesquisa que já estão sendo feitos, isso é que vai ser a nova hype em breve. O detalhe é que eu vou usar para finalizar, esse, na verdade, é o meu ponto de maior dor. Com isso, eu finalizo a fala, que é um termo que eu extraio de Ricardo Amorim, que é um economista. A esteira do conhecimento. Hoje, o grande problema é que, cada vez mais, a gente tem que correr mais rápido na esteira do conhecimento, não é nem para evoluir, é para a gente se manter na mesma posição. Então, fazendo analogia, há décadas atrás, se você fosse fazer um curso de engenharia, você fazia 5 anos no bacharelado, você saía com os conhecimentos vigentes, que talvez 10 anos depois você tivesse que fazer uma pós-graduação para se atualizar nas técnicas. Hoje, você termina o bacharelado em qualquer área, você já sai defasado. Você já sai na obrigação de fazer uma pós-graduação, porque você já não viu técnicas que já são atualizadas. Então, a evolução ela está vindo numa velocidade que inevitavelmente é desumano, porque a máquina humana fadiga. Então, por mais que você queira acompanhar, você vai ter nos limites físicos do corpo. E isso é estressante para quem quer se atualizar. Então, acho que essa é a maior dor das pessoas que buscam estarem acompanhando a evolução tecnológica. Não só tecnológica, a evolução do mundo, né? Que é a esteira do conhecimento. Bom, dito isso, eu agradeço as perguntas muito boas e espero ter respondido à altura. Passo a palavra para os professores Carlos Sedano y Arthur Stanford. Profesor Sedano. Bueno, pues muchas gracias, estimado Álvaro, por esta exposición tan brillante, tan clara, tan sugerente. Gracias, apreciados Arthur, Sergio, Emerson, Magda y por supuesto todos los presentes. Les invitamos a acompañarnos en las próximas sesiones. Muy buenas tardes y muchas gracias. Um prazer, professor. Gracias. Um abraço Valeu. a todos. Deus.